Bom dia, estou aqui com a revista Veja. Revista Veja. Aqui está. Revista Veja. Este exemplar é do dia, vamos aqui, do dia 19 de dezembro de 2012. 19 de dezembro de 2012. Semana passada, revista Veja. Aqui está. Na página 62, vou aqui analisar mais um erro de língua portuguesa. Vamos aqui. Uma frase, ou melhor dizendo aqui, um pensamento, uma manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se esse erro gramatical foi cometido por ele, não sei. Eu sei que o jornal aqui, a revista, melhor dizendo, a revista Veja, transcreveu um dos pensamentos do ministro Celso de Mello, quando ele estava proferindo o voto dele em relação àquela perda de mandato dos deputados federais. Não sei se o erro, repito, de língua portuguesa foi cometido pelo ministro Celso de Mello ou se foi cometido pelo jornalista aqui da revista Veja, que transcreveu o que o ministro Celso de Mello havia dito. Vamos aqui. Vou mostrar a você, internauta. Leia o que está aqui, ó. Aqui, ó. Sem a posse plena, ó. Aqui, ó. Sem a posse plena. Leia aqui. Palavras do ministro Celso de Mello. Leia aí. Kiss me quick, I who still have as feelings. Close your lips, I lapse alone me long. Tudo bem? Espero que você tenha conseguido ler. Pois bem, eu transcrevi para o quadro o que está aqui escrito, tá? Na revista. Vou ler aqui, vou ler. Vamos lá. Palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, por ocasião do seu voto a respeito da perda de mandato dos deputados federais envolvidos no mensalão. Entre outras coisas, disse o ministro Celso de Mello, abre aspas, sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho da função pública nem aspirar à investidura. Vou repetir. Sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho da função pública nem aspirar à investidura. Fecha aspas. Eis aí a palavra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. E a revista Veja faz a seguinte observação. Celso de Mello, ministro do STF, defendendo a perda automática do mandato dos deputados condenados. Pois bem, vamos agora aqui descobrir onde está o erro de língua portuguesa. O ministro Celso de Mello assim o diz. Sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho da função pública, nem aspirar à investidura. Palavras do ministro Celso de Mello. Repito, não sei se esse erro de língua portuguesa, erro gramatical que está aqui, não sei se foi cometido pelo ministro Celso de Mello. Não sei. Pode ser que esse erro tenha sido cometido pelo jornalista da revista Veja,
que transcreveu essas palavras do ministro Celso de Mello, correto? Muito bem. Há um erro de língua portuguesa aqui. Há um erro. Antes, quero apenas aqui fazer um comentário rápido acerca da verdade do que disse o ministro Celso de Mello. Ele tem razão. O ministro Celso de Mello tem razão. Está na Constituição a prova dessa afirmação dele. Olha o que ele diz. Sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho da função pública, nem aspirar à investidura. O ministro Celso de Mello está corretíssimo. O artigo 15 da Constituição Federal do Brasil diz o quê? Que uma condenação criminal transitada em julgado causa a suspensão dos direitos políticos. Causa a suspensão dos direitos políticos. Ou seja, se uma pessoa for condenada criminalmente e essa sentença transitar em julgado, essa condenação criminal vai acarretar a suspensão dos direitos políticos dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa, com uma condenação criminal transitada em julgado, não terá mais a plena posse de seus direitos políticos. Não tem, porque ele foi condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. Então, esse cidadão não está com a plena posse dos seus direitos políticos. Em razão dessa condenação criminal transitada em julgado, esse cidadão não pode, por exemplo, votar, não pode, por exemplo, ser votado, não pode, por exemplo, se reeleger e não pode, por exemplo, exercer uma função pública, um cargo público. Não pode, porque ele está com os seus direitos políticos suspensos. O ministro Celso de Mello tem toda a razão aqui, toda a razão, em relação a esse caso aí dos deputados federais envolvidos no mensalão. Eles não podem ficar no cargo público, na função pública, porque se essa sentença condenatória criminal transitar em julgado, esses deputados federais terão seus direitos políticos suspensos. Portanto, o ministro Celso de Mello está corretíssimo nessa afirmação. Agora vamos ao erro de língua portuguesa. Diga-me aí, internauta, onde está aqui o erro de língua portuguesa? Vamos lá. Sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho da função pública, nem aspirar à investidura. Onde está aí o erro de língua portuguesa? O erro, amigo internauta, está aqui, ó. Está aqui. Nem aspirar à investidura. Aqui está o erro. Por quê? Isso aqui está errado. Ora, porque aqui deveria haver uma crase. Olha aí. Aí sim estaria correto. Nem aspirar à investidura. Haveria uma crase aqui e não há. Portanto, aqui está o erro. Aqui está o erro. Vou explicar. Aqui o verbo aspirar. Vamos colocar aqui, ó, verbo aspirar. Verbo aspirar. Muito bem. Isso aqui, internauta, é caso de regência, tá? Regência verbal, correto? Muito bem. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos. Ele tem dois sentidos, esse verbo aspirar. Muito bem. Você pode empregar esse verbo no sentido de sorver, no sentido de sorver.
você pode empregar, repito, esse verbo aspirar no sentido de sorver, ou então de respirar, certo? Ou então no sentido de respirar, sorver, ou então inspirar, ou então inalar, certo? Inalar. Veja, verbo aspirar. Você pode empregar esse verbo no sentido de sorver, respirar, inspirar, inalar, etc. Nesse sentido. Ou então, você pode empregar esse verbo aspirar no sentido de almejar. Olha aí, almejar. No sentido de desejar. Sentidos aqui diferentes. Pois bem, quando você emprega o verbo aspirar no sentido de sorver, no sentido de respirar, no sentido de inspirar e no sentido de inalar, esse verbo aspirar será um verbo transitivo direto. VTD, verbo transitivo direto. Um verbo incompleto que precisa de um complemento. E esse complemento vem sem preposição, nos sentidos de sorver, respirar, inspirar, inalar, etc. Verbo transitivo direto. Exemplo. Eu digo, ó, Paulo, olha o verbo aspirar, vamos aqui, Paulo aspira o ar. Pronto. Paulo aspira o ar. Olha aqui. O verbo aspirar. Nesta frase aqui, o verbo aspirar está no sentido de inspirar, de inalar. Ou seja, Paulo inala o ar. Paulo inspira o ar, no sentido de trazer o ar para dentro dos pulmões. Assim, ó. Olha aí. Eu inspirei o ar, ó. Eu trouxe o ar para dentro dos meus pulmões. Não é isso? Então o verbo aspirar, no sentido de inspirar, inalar, sorver, respirar, esse verbo aqui é VTD, verbo transitivo direto, que precisa de um complemento sem preposição. Eu digo, Paulo aspira. Aí vem a pergunta. Aspira o quê? O quê? Resposta, o ar. Olha aqui, aqui é o objeto direto. Paulo aspira. Aspira o quê? Resposta, o ar. Então aqui é verbo transitivo direto. E o seu complemento é objeto direto, não é isso? O verbo aspirar, no sentido de inspirar, inalar, etc. Agora, vamos ver o verbo aspirar no sentido de almejar, desejar. Aí já é outro sentido, não é isso? Outro sentido. Eu digo assim, ó. Paulo aspirar. Olha o verbo aspirar. Paulo aspira, olha aí. Paulo aspira ao cargo. Olha aí. Pronto. Paulo aspira ao cargo. Olha a diferença.
Aqui, o verbo aspirar está no sentido de almejar e de desejar. Ó, Paulo deseja o cargo. Ou então, Paulo almeja o cargo. Então, o verbo aspirar aqui, aspirar, está no sentido de almejar ou desejar. Nesse sentido aqui, ele passa a ser verbo transitivo indireto. Diferentemente desse sentido aqui. Ó, o verbo aspirar, no sentido de inspirar, de inalar, de respirar e de sorver, ele é verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Já no sentido de almejar, que é aqui, ó, desejar, ele passa a ser verbo transitivo indireto. Um verbo de sentido incompleto que precisa de um complemento com preposição. Eu digo, Paulo aspira. Como o verbo aspirar aqui é no sentido de almejar e desejar, então a pergunta é a seguinte. Eu digo, Paulo aspira. Aspira a quê? Olha a preposição aí, exigida pelo verbo aspirar, no sentido de almejar e desejar. Então aqui, verbo aspirar, no sentido de almejar e desejar, é verbo transitivo indireto. Um verbo incompleto que precisa de um complemento com preposição. E a preposição está aqui, ó, preposição a. Olha aí, exigida pelo verbo aspirar, no sentido de almejar e desejar. Então, Paulo aspira. Aspira a quê? Aí vem a resposta. Ao cargo. Ao cargo é o objeto indireto, que completa o sentido do verbo aspirar, no sentido de almejar e desejar. Entendeu? Então é isso, tá? Aspirar, você tem dois sentidos dentro de uma frase. Ele pode vir com o sentido de sorver, respirar, inspirar, inalar. Aí é verbo transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. Já no sentido de almejar e desejar, ele passa a ser verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. E a preposição vem aqui, ó, a. Agora vamos aqui à frase, ao pensamento do ministro Celso de Mello. Repito, não sei se o erro aqui, ó, gramatical, foi da autoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, não sei. Tudo indica que o erro aqui, o erro foi do jornalista da revista Veja, porque foi o jornalista que escreveu essa frase, esse pensamento pronunciado pelo ministro Celso de Mello. Ele escreveu na revista. Talvez ele ouviu lá, ouviu e escreveu por conta própria, correto? Pois bem, e aqui está, ó. Vamos lá, ó. Sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho da função pública, nem aspirar à investidura. Agora eu pergunto a você, internauta, o verbo aspirar, aqui, nesta oração, ele está em que sentido? Será que ele está no sentido de sorver, de respirar, de inspirar? Ou será que ele está no sentido de almejar, de desejar? Hã? O que você acha? Você tem que saber disso. Pois bem, ora, vamos ver aqui. Ele não está no sentido de inalar, de inspirar, de colocar o ar para dentro dos pulmões. Não está. Ó, nem aspirar a investidura. Ninguém inspira investidura. Ninguém coloca a investidura dentro dos pulmões. Não é isso? Então o verbo aqui aspirar não está no sentido de inspirar, de respirar. Não está. Ele está, sim, no sentido de almejar, de desejar. Não é isso? Ó, nem aspirar a investidura, nem almejar a investidura.
Olha aí, nem desejar a investidura. Então, o verbo aspirar aqui está no sentido de almejar a investidura, ou seja, de desejar a investidura. Portanto, se o verbo aspirar está no sentido de desejar e almejar, então ele é um verbo, o pincel aqui não ajuda, ó, esse fela da puta. Porra! Ele está no sentido aqui de almejar, não é isso? Então, o verbo aspirar aqui é um verbo transitivo indireto que pede um complemento com preposição. E a preposição é a preposição a. Pois bem, então aqui, ó, quem aspira, aspira a algo. Então o verbo aspirar pede uma preposição, que é a preposição a, obrigatória. Então o encontro dessa preposição a, exigida pelo verbo aspirar, e o artigo a de a investidura, então o encontro de uma preposição com mais um artigo a, forma o quê? Forma uma fusão, e daí a crase. Então aqui o correto seria o quê? Ó? Seria nem aspirar a investidura. Olha aí, haveria crase aqui. E o jornalista lá cometeu o erro, não colocou a crase. Portanto, aí está a explicação de mais aqui um erro de língua portuguesa. Muito obrigado, internauta, por sua atenção.